Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Feriadão, você descansou, trabalhou ou os dois? O que eu espero é que você esteja bem, porque é sempre um prazer receber você aqui no SBT Brasília, segunda edição. Olha, hoje eu quero mandar um beijo para Maria José, porque ela me mandou mensagem dizendo que fez 68 anos na sexta-feira, pediu para eu dar um oi. Então, olha, mais que isso, viu? Parabéns. Um beijo especial também para o nosso diretor Oliveira, que também está fazendo aniversário hoje, viu? Soube ao vivo pelo Felipe Malta no SBT Brasília, primeira edição. Parabéns, Oliveira, ele que coloca o nosso jornal no ar todos os dias. Vem comigo, vamos começar juntos o nosso jornal? Foi um 7 de setembro movimentado por aqui, hein? Um feriado da independência do Brasil reuniu manifestantes contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro. Antes de se encontrar com apoiadores, o presidente participou da solenidade, hoje está difícil, não trava-língua aqui, né, gente? Do hasteamento da bandeira. A Natália Fruê acompanhou desde cedo. Vamos ver como é que foi. O presidente Jair Bolsonaro saiu do Palácio da Alvorada no Rolls Royce presidencial. Quem conduziu o veículo foi o ex-piloto de Fórmula 1 e amigo do presidente, Nelson Piquet. O vice-presidente Hamilton Mourão e ministros também acompanharam a cerimônia de hasteamento da bandeira nacional. Pelo segundo ano consecutivo, o desfile cívico-militar foi cancelado por causa da pandemia de Covid-19. Paraquedistas pousaram no gramado e uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça encerrou a solenidade. Do Alvorada, o presidente Bolsonaro seguiu para a esplanada dos ministérios. Reunidos em frente ao palanque, os manifestantes aguardavam a chegada do presidente, que fez um sobrevoo antes de subir no palanque, onde discursou. Bolsonaro voltou a ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal. Não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos três poderes continue barbarizando a nossa população. Não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil. E continuou convocando o presidente do STF, Luiz Fux, a intervir nas decisões do ministro Alexandre de Moraes, o que é inconstitucional. Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Porque nós valorizamos, reconhecemos e sabemos o valor de cada poder. Depois dessas manifestações, da participação do presidente Jair Bolsonaro nessa manifestação, ele foi para São Paulo e na Avenida Paulista fez um outro pronunciamento, vocês vão acompanhar logo depois do nosso jornal no SBT Brasil. Na Torre de TV ficaram concentrados os grupos contra o governo Bolsonaro. Não houve tumulto e antes do meio-dia, boa parte dos manifestantes já havia se dispersado. O protesto do grupo contra o presidente Jair Bolsonaro foi pacífico durante toda a manhã. O número de manifestantes ficou bem abaixo do esperado. Durante a manifestação, o grupo anti-Bolsonaro pedia a saída do presidente e protestava contra as privatizações, a alta dos preços dos alimentos, combustíveis, gás, energia, inflação e a reforma administrativa. Eles também apoiam os povos indígenas que são contra o marco temporal para a demarcação de terras. O protesto contra o presidente Jair Bolsonaro aqui na Torre de TV já encerrou. A gente percebe a movimentação de alguns manifestantes ali próximo ao eixo monumental. Do outro lado se concentram manifestantes que são pró-Jair Bolsonaro. Houve um princípio de confusão, os dois grupos começaram a se ofender e a polícia militar precisou interferir. Eles montaram uma barreira para impedir que os dois grupos acabem se atacando. Havia uma preocupação com relação à segurança. A Secretaria de Saúde havia, inclusive, deixado os hospitais de base e o Agarram de prontidão para atender alguma ocorrência. Então, vamos conversar agora com a Vanessa Vitória, que ela vai ter um balanço para a gente dessas manifestações, né? Boa noite para você, Vanessa.
Olá, Viviane, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Pois é, agora à noite a Secretaria de Segurança Pública, soltou um balanço aí, divulgou informações sobre como foi o dia, e disse que não foi registrada aí nenhuma ocorrência grave aqui na capital federal nesse 7 de setembro. A segurança, inclusive, chegou a ser reforçada, E olha só os registros aqui. Foram registrados 9 furtos de celulares, um homem foi detido pelos PMs por porte de drogas. Ele foi conduzido à 5ª DP e autuado em flagrante. Um outro flagrante foi por porte de drogas e arma branca, atrás do Ministério da Economia. O rapaz assinou o termo de compromisso e foi liberado. O Corpo de Bombeiros registrou 32 atendimentos, sendo 2 deles por causa do calorão intenso por aqui. Os militares orientaram hidratar bastante. 3 pessoas acabaram precisando aí ir para hospitais, sendo que 2 delas por convulsão e uma por queimadura. Viviane, a esplanada dos ministérios, ela continua fechada, só deve ser reaberta amanhã, na quarta-feira. Isso quando tiver aí todos os manifestantes se dispersarem. Inclusive, a gente até fazer o nosso link de lá, acabamos vindo aqui para a Torre de TV, ainda tem alguns manifestantes por lá e aí segue a esplanada fechada, pelo menos por enquanto. Aí, de acordo com a previsão da Secretaria de Segurança Pública, até amanhã, quarta-feira. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada pelas informações, viu, Vanessa? Boa noite para você. E a outra incerteza era como os policiais aqui do DF iriam se posicionar, se haveria participação de policiais como manifestantes. Vamos chamar a nossa comentarista política, Rosiane Kennedy, do SBT News. Rosiane, muito boa noite para você. Conta pra gente, então, assim, como é que ficou nesse bastidor todo. Boa noite, Viviane. Boa noite a todos. Havia essa apreensão grande, sobre a eventual participação dos policiais nesses atos de 7 de setembro e se haveria tumulto. Mas o que ocorreu e ficou bem claro foi ali um alinhamento entre a PM e o governador Ibanez Rocha, porque havia uma clara preocupação da categoria de não causar problemas para o GDF nessas manifestações de hoje. Digo isso, inclusive, fazendo uma observação. Por exemplo, na noite da segunda-feira, quando teve aquele momento que os caminhoneiros driblaram a polícia, derrubaram ali o bloqueio da entrada da esplanada e ocuparam a esplanada dos ministérios, a reação policial foi de deixar eles passarem. Se tivesse ocorrido, por exemplo, uma ação pela força policial, o resultado poderia ser outro, até mesmo trágico e com sequelas, com consequências políticas para o governador Ibanez Rocha e também para a própria categoria. Então a gente percebe que a situação da polícia aqui é de ter essa postura, mas de evitar problemas. É uma categoria que tem uma condição bem diferenciada do restante do país, por exemplo, em relação à remuneração mensal, tudo, mas que tem também esse alinhamento cada vez mais claro com o GDF, Viviane. Rosiane, obrigada por trazer esse bastidor aqui para a gente conseguir entender um pouquinho melhor o que está acontecendo por trás de tudo isso. Rosiane, que está todos os dias de segunda a sexta no Poder Expresso, no SBT News, nosso site, onde você tem a sua fonte segura também de informação, de segunda a sexta, 5h30 da tarde, né, Rosiane? Isso mesmo. E claro, parabéns aí, Oliveira, querido, parabéns. Ah, tá bom. Obrigada pela participação aqui. Fica mais um desejo de feliz aniversário aqui para o nosso diretor. Olha, o ex-conselheiro de Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, foi detido nesta terça-feira no aeroporto de Brasília. Ele estava prestes a embarcar de volta aos Estados Unidos quando foi parado pela Polícia Federal. Vamos conversar com a Vitória Mello, ela tem as informações, está ao vivo aqui com a gente. Vicky, boa noite. Explica pra gente aí qual foi esse motivo, né? Vivi, foi pela suposta prática de organização de atos antidemocráticos, viu? Boa noite a você, boa noite a todos. O empresário Johnson Miller, ele foi detido para prestar depoimento à Polícia Federal por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele estava no Brasil para participar da Conferência da Ação Política Conservadora que ocorreu na última semana aqui em Brasília. Miller chegou a ser recebido
recebido pelo presidente Jair Bolsonaro no último domingo, lá no Palácio do Planalto. Outro empresário brasileiro que mora nos Estados Unidos também foi alvo da ação. Os dois já foram liberados. Em nota, a defesa deles disse que não teve acesso aos autos dos inquéritos e, por isso, os dois permaneceram em silêncio. Bom, mas os advogados afirmam que estão à disposição para prestar qualquer esclarecimento. Vivi. Obrigada, viu, Vicky? E olha só, quero saber se vocês estão sentindo esse mesmo calor que eu e toda a equipe aqui na redação. Vamos falar sobre isso depois do intervalo, esse calorão todo? Olha, o calor veio com força total e para ficar, né? Os termômetros marcaram 35,4 graus e a umidade do ar ficou em 11% em algumas regiões. Isso é muito baixo. A gente entra num alerta vermelho quando a umidade fica abaixo dos 12%. Nas ruas do DF dava para sentir um calor, um abafado, né? Quem passou ali pela esplanada dos ministérios viu inclusive uma névoa seca. É o calor e o tempo seco que formam esse tipo de neblina. Só hoje foram mais de 30 incêndios. Isso gera também vários problemas de saúde, como doenças pulmonares, dores de cabeça. Aí eu pedi para a infectologista Ana Helena Germólio para explicar para a gente o que acontece com o nosso corpo e quais são os cuidados que a gente deve tomar nesse período. Vamos ver. Um quadro que é pouco conhecido, mas muito frequente nessas épocas quente e seca do ano, é o estresse térmico. Então, a irritação, cansaço durante o dia, dor de cabeça, tontura são sintomas muito frequentemente associados a ele. O nosso corpo ele tem sim um centro regulatório que é responsável por manter a nossa temperatura adequada, usando principalmente o suor para dissipar o calor. Só que sob temperatura muito quente, umidade muito baixa, o corpo perde essa capacidade de adaptação, podendo chegar então ao estresse térmico e aparecendo esses sintomas desagradáveis, como queda de pressão, sensação de tontura e o cansaço. O excesso do suor também pode levar a sintomas de desidratação, como dor de cabeça, a boca seca, pele seca. Então, a ingestão de água, roupas leves, frequentar ambiente fresco e arejado é essencial para evitar que isso ocorra. Obrigada, doutora Ana Helena. Olha, gente, esse calor tá demais mesmo, viu? Agora, olha só, amanhã Brasília deve receber mais 43.290 doses de vacinas da Pfizer contra a Covid-19. E aí, com esse novo lote, o governador Ibanez Rocha quer começar a vacinar jovens a partir de 16 anos, no máximo até esse fim de semana. Por enquanto, a vacinação é para 17 anos ou mais. No Paranoá, um homem de 44 anos foi preso em flagrante por maltratar e tentar matar a própria filha de 8 anos. Estevão Furtado, conta pra gente. A polícia foi acionada, chegou ao local e encontrou a criança em situação deplorável, com fome, sem tomar banho e com o corpo cheio de lesões. A Polícia Civil afirma que o pai confessou ter agredido a menina com uma vara de bambu e a enforcado com um pedaço de mangueira. O irmão da criança, um garoto de 11 anos, também sofreu agressões. O pai foi preso preventivamente na última segunda-feira no núcleo rural Café Sem Troco, no Paranoá. Ele vai responder pelos crimes de maus tratos e por tentativa de feminicídio. As investigações continuam, pois a polícia vai apurar os abusos cometidos ao garoto de 11 anos. O Conselho Tutelar assumiu a guarda provisória da menina. Estevão Furtado para o SBT Brasília. Vamos para o intervalo? Mas fica comigo que eu volto com um jogo de tabuleiro, hein? Olha, com o isolamento social, muita gente acaba buscando como opção de entretenimento os jogos online. E nesse grupo tem muita gente migrando para um outro tipo de game em que a regra é ter os participantes no modo real. São os jogos de tabuleiro. A era dos games eletrônicos nunca esteve tão em alta. Com a pandemia, o consumo é cada vez maior. Um estilo de entretenimento que faz com que o usuário mergulhe no mundo digital, podendo assumir o personagem que quiser. Algo semelhante é o que acontece no filme Free Guy, que ganhou as telas dos cinemas recentemente. O personagem principal, interpretado pelo ator Ryan Reynolds, é um cidadão comum que descobre ter passado a vida inteira servindo como coadjuvante de um jogo.
E ao saber disso, ele muda as regras, tomando suas próprias decisões e surpreendendo outros personagens. Essa autonomia como jogador é regra numa outra plataforma, a dos jogos de tabuleiro. E nesse modelo de entretenimento não é preciso internet nem tomada para fazer funcionar a magia de cada história ou aventura. Você está próximo da pessoa, né? Você pode compartilhar coisas que não dá para compartilhar de uma tela. O Fábio é dono de um pub de jogos de tabuleiro na Asa Norte. Olha só o cardápio de opções. São mais de 200 jogos. O empresário conta que quando o comércio fechou por causa da pandemia, os clientes pediram para alugar o material. E foi um sucesso. Tanto é que ele levou um susto com o aumento do número de pessoas por aqui quando reabriu as portas. Especialmente agora a partir de julho, quando as vacinas começaram, né, a ter mais efeito, as pessoas começaram a se sentir mais seguras, as pessoas voltaram a procurar com uma demanda muito elevada mesmo, assim, muito acima do que a gente esperava, pegou a gente até um pouco de surpresa. A pandemia deu uma forcinha para o setor. Para ter uma ideia, só no último semestre, o faturamento de uma editora e distribuidora de jogos de tabuleiro e cartas cresceu 84%. Só que o analógico ficou diferente. Você pode até estar acostumado com jogos tradicionais, mas hoje os tabuleiros são influenciados pelo digital. Ganharam novas versões para vários gostos, com personagens e histórias diferentes. A gente vê isso, por exemplo, em jogos bem tradicionais que mudam a sua apresentação, né? Colocam uma apresentação mais digital, colocam novos nomes, novas formas de jogar, e até mesmo, por exemplo, partes eletrônicas, né? Um cartão de crédito eletrônico dentro do jogo. O jogo de tabuleiro é democrático, não tem idade. Na casa da Fernanda é o momento que reúne a família toda. É aquele clássico de a família que ficava jogando truco enquanto o almoço não estava pronto. Teve uma atualização que muitas agora jogam jogos de tabuleiro enquanto esperam. A prática ainda traz diversos benefícios para a mente. Os jogos de tabuleiro é uma forma de entretenimento em que nos remete momentos de alegria, momentos de descontração, e isso traz uma diminuição da ansiedade, da tristeza, da insegurança. Para chamar a atenção para o Setembro Amarelo, mês que reforça a importância do cuidado com a saúde mental, esse empresário criou o Care On Board, ou Cuidado do Tabuleiro. O projeto está na 2ª edição, de graça pelas redes sociais. Especialistas fazem atendimentos e falam sobre como os jogos podem se tornar uma terapia. A gente traz em lives durante o mês de setembro inteiro, segundas, quartas e sextas-feiras, às 20 horas, no nosso canal da Twitch, a gente vai trazer especialistas falando sobre como os jogos de tabuleiro auxiliam em determinados pontos dentro da sua especialidade. Por exemplo, a gente tem live de jogos de tabuleiro e educação, tem live de D&D, que é Dungeons and Dragons, RPG e autismo. Então, assim, tem tanto essa vertente mais técnica, com os psicólogos, especialistas, médicos, e tem a parte também um pouco mais lúdica, de criação e tudo mais. Adoro brincar com as crianças lá em casa, gente. Na quarentena, né, nessa história toda de a gente ficar em casa, a gente começou a brincar muito mais, é uma delícia. Ó, o feriado de 7 de setembro sempre foi marcado por desfile em homenagem à independência do Brasil. Várias bandas de escolas do DF passavam semanas ensaiando, mas aí com a pandemia não deu para se apresentar, né? Aí entra aquela criatividade para manter a empolgação dos alunos pela música. Olha só o vídeo que o Instituto Musical Master de São Sebastião, que se apresentava todos os anos, produziu. Reuniu os 45 alunos de várias escolas da rede pública entre 6 e 22 anos durante 2 semanas de ensaio. Alguns foram para o Parque da Asa Delta, lá no Lago Sul, outros ficaram no online e tocaram o clássico Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Muito legal, parabéns para vocês. Olha, a gente encerra o jornal de hoje com um trechinho para vocês, com o desejo de que o Brasil possa ser um Brasil de todos, um Brasil de paz. Uma ótima noite para vocês, um restinho de feriado maravilhoso. A gente se vê amanhã de novo, viu? Um beijo, tchau, tchau.